E nesse vídeo vamos resolver a prova do concurso da Prefeitura Municipal de Dourados, aplicada em 2022 pela banca IBFC. Então vamos fazer as 10 questões de raciocínio lógico e matemática para a gente aprender matemática resolvendo questões, beleza? Então se você está chegando agora no canal, se inscreva para você aprender matemática resolvendo questões, né? Se você já gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like para valorizar o trabalho do professor. E lembrando que todo sábado, às 6 horas, eu posto uma prova completa, certo? Resolvendo questões, as questões de matemática dessa prova, certo? Então, as questões foram retiradas dos cargos de nível médio e técnico, dessa prova foi a de fiscal de obras. Então, vamos começar com a questão 21. Ela diz o seguinte, ó, raciocínio lógico. Uma urna contém 10 bolas de mesmo tamanho, sendo que 4 são pretas e 6 são azuis. Então, dentro dessas 10, a gente tem parte que são pretas e outra parte que são 6 azuis. O experimento consiste em retirar 3 bolas. Então, eu tenho 10 e eu vou retirar 3, né, ao acaso, sucessivamente, sem reposição. O que significa? Significa que se eu tenho as 10 bolas na urna e eu tirar uma, eu não vou repor ela dentro dessa urna, certo? Ou seja, se eu tirei uma, eu vou ficar agora 9, certo? Sem reposição. Dessa forma, a probabilidade de se retirar 3 bolas pretas corresponde. Então, quero tirar 3 bolas, ou seja, o que significa? Significa que na urna, aqui, ó, eu tenho o quê? 4 pretas e tenho o quê? 6 azuis, tá? Então, se eu tenho 4 pretos e 6 azuis, total é 10, como ele forneceu. Porém, ele quer que a gente tire 3 bolas o quê? Pretas. Então, a primeira tem que ser preta, depois a segunda tem que ser preta e a terceira também tem que ser preta. Mas ele quer aqui, ó, a probabilidade disso acontecer, certo? Então, o que é a probabilidade? A probabilidade é o número de um determinado evento aconteça, certo? Que eu gosto de chamar aqui de N, dividido pelo total de possibilidades desse evento, ou seja, chamamos aqui de N de T, certo? Bom, como ele quer que a primeira seja preta, a segunda seja preta e a terceira seja preta, a gente vai dividir em 3 probabilidades, porque ele tem a chance dele a primeira sair preta, depois na segunda que ele puxar vai ter outra chance de sair preta e na terceira vez ele vai ter a chance de sair preta. Ou seja, o que eu quero? Eu quero que na primeira, ó, a probabilidade da primeira sair preta e a probabilidade da segunda sair preta e a probabilidade da terceira sair preta. Então, essa probabilidade da gente aqui vai ser a multiplicação das probabilidades, certo? Então, vê só. Qual a probabilidade da primeira sair preta? Bom, veja que no início eu tenho um total aqui de 10 e eu tenho um total de 4 pretas. Então, a primeira probabilidade, a primeira bola, chance de sair preta é 4 de 10, certo? Vezes, ó, agora fiz a primeira, puxei agora a primeira bola, a probabilidade de sair preta é 4 das 10, só que agora eu puxei uma e puxei mesmo a preta. Então agora na urna não tem mais 4 pretas, o que tem agora são 3 pretas e ainda assim tem 6 azuis, certo? Então o total agora são 9 bolas. Ora, eu quero agora que a segunda saia preta, então eu tenho 3 das 9. Então, a minha segunda probabilidade é 3 de 9, vezes a terceira puxada, certo? Ó, puxei a primeira, saiu preta, puxei a segunda, saiu preta. Então, eu não vou repor. Então, agora eu vou ter 2 pretas e ainda assim vou ter 6 azuis, certo? Então, o total aqui é 8. Então, eu vou ter 2, né, em 8. Aqui a gente pode fazer simplificações, né? Do tipo aqui, simplificar 3 e 9. Aí embaixo fica aqui, ó, com 3. Aqui a gente pode simplificar, ó, 4 vezes 2, que dá 8, né? Então aqui vai ficar o seguinte, ó. Aqui a gente simplificou toda a parte em cima. Então aqui fica 1 e fica 1. Então 1 vezes 1, aí dá 1, dividido, tá, por... Aqui sobra 10 vezes 3. Ou seja,
em cima é 1, embaixo é 10 vezes 3, ou seja, 30. Nossa solução é letra B. Vamos lá para a questão 22. Questão 22 é uma questãozinha de raciocínio lógico. Ela diz o seguinte, ó, uma frase que representa uma negação da proposição lógica. Então, ele está dizendo que é uma proposição e ele quer a negação, ó, ele quer a negação da frase. Então, a gente tem que identificar se essa proposição tem quantas premissas simples ela tem e de que tipo de conjunção ela se refere. Então, ele está dizendo aqui, ó, Maria comentou sobre os problemas de saúde existentes. Então, se a gente procurar aqui o verbo, o que acontece? Maria comentou. Maria comentou. Isso aqui é o primeiro verbo. Então, ele para onde? Na primeira conjunção. Então, Maria comentou sobre os problemas de saúde existentes. Ou, então aqui a gente já tem a primeira conjunção, que é a disjunção, tá? Disjunção. Então, quando a gente encontra a primeira premissa simples, a gente representa ela por um símbolo lógico. Geralmente a gente representa a primeira por um P. Quando a gente chega na primeiro conectivo, a gente separa a primeira premissa simples da outra premissa. Então, a outra premissa é cantou. Então, a gente identificou o verbo, ó, cantou. Uma música bastante conhecida entre todos os correspondentes. Entre todos corresponde a. Então, ela para aqui, ó, cantou uma música bastante conhecida. Então, tudo isso aqui é uma premissa simples só, porque a gente só tem aqui esse verbo aqui, cantar. Cantou uma música bastante conhecida. Então, geralmente a gente representa por quê. Então, como seria isso em símbolo lógico, tá? Em símbolo lógico, isso aqui fica assim, ó. P, a primeira premissa. Deixa eu colocar aqui mais embaixo. Ó, P. Esse ou, ela é representado por um Vzinho, tá? Ou. E agora a gente coloca a segunda aqui. Aí veja, ele quer a negação disso daqui. Se ele quer a negação disso daqui, ele quer a negação, ó, ele quer a negação de P ou Q. Isso daqui, ó, pela equivalência de Morgan, eu vou até colocar aqui, ó, equivalência de Morgan. Pela equivalência de Morgan, é a gente fazer isso aqui, ó, negar a primeira premissa P, trocar o conectivo I ou pelo I, e o I é representado por esse chapeuzinho aqui, ó, o I, não que. Aí a gente nega também a segunda parte, ou seja, a gente tem a negação da primeira, trocamos o conectivo ou pelo I, que é a conjunção I, e nega também a segunda. Então, se a gente olhar as alternativas, se a gente olhar a letra A, Maria não comentou sobre os problemas de saúde existentes e não cantou uma música bastante conhecida. Então, aquela negou a primeira parte, ó, Maria não comentou, tá vendo? Ó, e não cantou. Então, a gente tem as duas premissas, primeira premissa e a segunda premissa, negadas, certo? A gente tem negações e a gente tem a troca do conectivo ou pela conjunção I. Então, letra A é nosso gabarito. Vamos ver as demais. Maria comentou sobre os problemas de saúde existentes. Ou, ó, o ou não pode e teria que ter uma negação aqui. Eliminamos. Maria não comentou sobre os problemas de saúde existentes. Ou, ó, não pode ser ou. Trocamos pela conjunção I. Maria não comentou sobre os problemas de saúde existentes e cantou. Ó, até aqui tudo bem, só que ele deixou uma afirmação na segunda. Isso daqui tem que ser uma negação. Então, eliminamos também a letra D. Questão 22, letra A. Vamos lá para a questão 23. Diz o seguinte, ó, sejam as proposições lógicas simples. P. O Brasil é um dos maiores exportadores de café. Isso é uma premissa simples, uma afirmação. Q. A cafeína faz parte de diversos alimentos. Outra premissa simples, que a gente pode chamar de Q, né? Ele chamou aqui de Q, né? Aí diz o seguinte, a proposição lógica composta P, ó, V, o que é P? É essa primeira afirmação aqui. O que é esse chapeuzinho? Chapeuzinho é a conjunção, ó, conjunção I, certo? Conjunção I. E esse tiozinho é a negação de quê? Ou seja, negação. Então, se a gente quer a negação da segunda, quando ele diz assim, ó,
A cafeína faz parte de diversos alimentos. Aí a gente tem a primeira afirmação. O Brasil é um dos maiores exportadores de café. E fica, o Brasil é um dos maiores exportadores de café, né? E quando a gente coloca a conjunção, a gente coloca aí. E agora ele quer que a gente negue, ó, a cafeína faz parte de diversos alimentos. Então a gente vai colocar, ó, a cafeína, né? Não, aqui, ó, não faz parte de diversos alimentos, não faz parte de diversos alimentos. Então, se a gente procurar as alternativas, vamos lá. O Brasil não é um dos maiores exportadores. Errado. Na primeira não está negada. Letra B. O Brasil é um dos maiores exportadores de café. Ok. E, ó, a conjunção e a cafeína não faz parte de diversos alimentos. Letra B, nossa solução. Vamos ver a letra C. O Brasil é um dos maiores exportadores de café. E, ok. E a cafeína faz parte de diversos alimentos. Só faltou o não aqui, né? Então, vamos eliminar a letra C. Letra D. Se o Brasil, ó, aqui ele começou com a condicional, se, então. Então, isso aqui não é se, então. Isso daqui é a conjunção i. Então, eliminamos letra B de fato. Vamos lá para a questão 24. Questão 24 é bem interessante, diz o seguinte. Seja os conjuntos A, 0, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e B, 0, 1, 2, 3, 4, 7. Dessa forma, a diferença de A em relação a B nessa ordem corresponde a. Então, ele está perguntando aqui a diferença de A menos B. Bom, quando a gente vai subtrair um conjunto menos o outro, a gente pega o primeiro conjunto, que é 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 3, 5, 6, 7, 8 e 9, e retira todos aqueles elementos que são comuns ao segundo conjunto. Por exemplo, a gente tem aqui ó, o 0 no B, então a gente vai tirar todos os elementos de B, aliás, todos os elementos de A que são comuns a B, ou seja, aqui eu tenho 0 em A e tenho 0 em B. Veja que o 1 tem em A e tem em B. O 2 não tem, então a gente não mexe aqui, ó. O 3 tem sim, aqui a gente vai tirar também. Tem um 4? Não tem um 4. Tem um 5? Não tem um 5. Tem um 6? Não tem. Agora a gente tem um 7, então vamos tirar o 7 do 4. Então vai sobrar quais elementos? Vai sobrar o 5, o 6, o 8 e o 9. Então vai sobrar aqui, ó, 5, 6, 8 e 9. Então, se a gente olhar as alternativas, ó, é letra D. 5, 6, 8 e 9, ou seja, letra D, nosso gabarito. Vamos lá para a questão 25, diz o seguinte, ó. De acordo com a palavra bateria, a quantidade de possíveis anagramas, palavras com ou sem sentido, nessa palavra corresponde a. O que é que ele está pedindo? Ele está pedindo todas as possibilidades de reescrever bateria. Por exemplo, aqui bateria a gente pode colocar A no início, ó, A, B, T, E, R e A. Mas perceba que se a gente trocar esses A daqui e esse para cá, veja o que acontece aqui. Esse anagrama ainda assim é o mesmo. Se ele é o mesmo, a gente tem que retirar esses repetidos. Então, isso aqui é uma permutação, certo? De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Então, a permutação de 7 elementos, porém com 2 repetidos. Então, isso daqui é 7 fatorial dividido tá, por 2 fatorial. Então, isso aqui nada mais é do que 7 fatorial é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. E a gente tem que dividir por 2. Então, aqui a gente elimina 2 com 2. E se a gente multiplicar aqui, ó, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 por 2 a gente eliminou, ou seja, dá 2.520. Ou seja, letra C, o nosso gabarito. Então, a permutação de 7 fatorial, tirando 2 elementos repetidos, isso aqui dá 2.520. Letra C, certo? Vamos lá, questão 26, diz o seguinte. Uma informação da cidade de São Paulo indicam que ela foi fundada no dia 25 de janeiro de 1954, que caiu em uma quinta-feira. Após 96 dias, no dia 1º de maio,
a data comemorou o Dia do Trabalhador. Dessa forma, esse dia caiu em uma... Aí vamos lá. Se na quinta-feira, na quinta-feira foi o quê? Foi o dia 25 de janeiro de 1954, que caiu na quinta-feira. E após 96 dias, no dia 1º de maio, a data comemorou em qual dia da semana? Então a gente tem aqui quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Então veja, quinta, eu não vou nem colocar a quinta aqui. Por quê? Após, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Aí, passados 6 dias, quando a gente colocar novamente, mais um dia, vai voltar o quê? Para quinta-feira. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Após 7 dias, ele volta para a segunda-feira. Presta atenção, se a gente fizer de novo, 1, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Mais 7 dias, volta novamente para a quinta. O que acontece? Isso vai ficar dando voltas, ou seja, a semana ela tem 7 dias e sempre que ela completa 7 dias, ela volta para o dia original. Como ele está perguntando aqui, se passaram 96 dias, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar 96 e dividir por 7, que são o número de semanas. Então, 96 por 7, aí, 9 por 7 dá 1. 1 vezes 7 dá 7. Para 9, falta exatamente 2. Vamos descer o 6. Se a gente multiplicar 4 vezes 7 dá 28. Então, vai dar por 3. 3 vezes 7 dá 21. 21 para 26 falta 5. Veja que 5 a gente não pode dividir por 7. O que aconteceu aqui? Vê só. Passaram-se 13 semanas que volta para quinta-feira. Ou seja, aí eu vou até colocar aqui, segunda, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Aí, várias semanas. Quando passou aqui, 13 semanas, volta lá para quinta-feira. Então, essa quinta-feira aqui é exatamente o quê? O dia 91. Aí, passados 91, então a gente vai lá para o dia 96. Aí tem sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Vamos contar, 92, 93, 94, 95, 96. Então, dia 96, que ele pergunta como comemorou o Dia do Trabalhador, é o quê? Numa terça-feira. Ou seja, letra A no nosso gabarito. Vamos lá para a questão 27. Essa questão 27 aqui é de você ter um pouco de uma visão tridimensional. Perceba, a figura evidencia a planificação de um cubo. Com a construção do cubo, obtida a partir dessa planificação da figura 1, a face oposta à face E corresponde a. Então perceba, se a gente for fechar esse cubo, veja que esse lado aqui que tem D vai ficar oposto a esse lado, e esse E ele vai ficar aqui em cima. Ou seja, a parte que vai ficar embaixo é esse C, ou seja, esse A fica oposto a B. Deixa eu tentar desenhar isso, vê só. Tentar desenhar aqui, ó. Vou tentar colocar aqui. Vê, aqui, o que é que vai acontecer aqui? Vai ficar assim, ó. Se a gente colocar aqui essa face aqui D, esse aqui D, o que vai acontecer aqui, que esse daqui vai ser B. E aqui na frente vai ser o que? F, e lá atrás vai ser o que? A. Então, aqui embaixo vai ficar C, e aqui em cima, vou até apagar isso aqui, aqui em cima vai ficar o E. E ele pergunta o seguinte, com a construção do cubo, obtida a partir dessa planificação na figura 1, a face oposta à face E é. Então, E está aqui em cima, C vai ficar aqui embaixo. Então, oposta a ela é a face C. Letra C, nosso gabarito, não é não? Então, vamos lá para a questão 28. Diz o seguinte. Se a afirmação todos os estudantes do Colégio Pedro II foram aprovados no concurso da Receita Federal, então a negação dessa afirmação corresponde a. Veja, aqui a gente tem o quê? Todos. Então a negação de todos, eu vou até colocar aqui, negação de todo existe há um
há pelo menos um. Então, basta a gente procurar nas alternativas que tem isso. Então, todos os estudantes, então a gente elimina. Ó, existem estudantes do Colégio Pedro II que não foram aprovados no concurso da Receita Federal. Pronto. Se existe pelo menos um que não foi aprovado, então a gente acabou de negar. Então, letra B. Letra C. Existem estudantes do colégio que foram aprovados na Receita Federal? Isso aqui não nega. Presta atenção, vê só. Todos os estudantes da Receita do Colégio Pedro II foram aprovados no concurso da Receita Federal. Se a gente disser que um foi aprovado, a gente só está reforçando de que todos, né, todos que estudam no Colégio Pedro II foram aprovados. Então, para a gente negar, basta a gente dizer que existe um que não foi aprovado. Então, de fato, letra B, o nosso gabarito, certo? Na letra deles aqui que nenhum estudante do Colégio Pedro II foram aprovados de concurso federal, da Receita Federal. Isso daqui não nega, tá? Isso daqui cria outra classe, né, de conjunto. Então, isso aqui não nega todo. O que nega todo é negação. Existe há um que contraria essa parte do todo, certo? Basta um existir que está negando esse todo. Questão 29 diz o seguinte: de acordo com a afirmação, se hoje é sexta-feira, então amanhã estarei de folga. Dessa forma, a equivalente dessa afirmação corresponde a. Vê só, aqui a gente tem o seguinte, uma proposição composta. Começou por se, então a gente já tem o que? Se, então. Isso aqui já é o que? Condicional, certo? É a condicional se, então. Agora, basta a gente procurar quantas premissas simples tem. Ou seja, se hoje é sexta-feira, o verbo de ligação é. Então, a gente tem o quê? Ó? A premissa P. Se hoje é sexta-feira, então ó, a conjunção está aqui. Amanhã estarei de folga. Cadê o verbo? Estarei. Ó. Então, aqui a gente chama de quê? Veja que só tem duas premissas simples. Então, como essa proporção composta fica? Aqui, ó. Se P, se hoje é sexta-feira, conectivo se então é representado por essa flechinha, certo? Amanhã estarei de folga, que é o nosso quê? Aí o que ele está perguntando? A equivalência dessa afirmação corresponde a. Então a gente tem duas equivalências para si, então. A primeira é a gente negar a segunda que e concluir, ó, se então a primeira negada também, ou seja, negação de que, então negação de P. Qual é a segunda equivalência lógica para isso? É a gente negar a primeira P e a gente trocar esse conectivo se então por ou, tá? Ou que. Nega a primeira, mas não nega a segunda, tá? Então, fica o seguinte aqui na primeira. Fica o seguinte, se amanhã não estarei de folga, ó, nessa primeira, se amanhã, vou até anotar aqui, ó. Se amanhã não estarei de folga, certo? Então, a gente nega a primeira também. Qual é a primeira? Hoje não é sexta-feira. Hoje não é sexta-feira, tá? Vou aqui destacar os não, tá? Não e não, certo? Qual é a de baixo? Como fica de baixo? Nega a primeira, ou seja, se hoje é sexta-feira, fica hoje não é sexta-feira, não é sexta. A gente trocou o conectivo de se então por ou. Então, ou, fica ou. A segunda a gente não nega, então fica amanhã estarei de folga. Amanhã estarei de folga. Vamos para as alternativas. Hoje, sexta-feira, i, ó. Esse i não existe equivalente lógico para isso. Então, eliminamos. Hoje não é sexta-feira, ó. Negou a primeira, i. Tem um i, então elimina, tem que ser o ou. Hoje não é sexta-feira, ou amanhã estarei de folga, ó. Negou a primeira, trocou na conectiva de se, então, por ou, ok? Amanhã estarei de folga. A segunda ficou a afirmação. Então, letra C é equivalente. Vamos ler para a letra D. Se hoje não é sexta-feira, então amanhã não estarei de folga. Lembra que tem que trocar isso aqui, ó. Isso aqui vem para cá e a segunda vem para o início e a primeira vai para a segunda, né? Então,
Se não há conclusão, então não há afirmação, certo? Isso aqui seria equivalente lógico para isso. Letra C, de fato, nosso gabarito. Questão 30, para a gente encerrar, vamos lá. Diz o seguinte, ó. De acordo com a palavra software, a quantidade de anagramas, palavras com ou sem sentido, né, que apresentam as letras FTW juntas e em qualquer ordem corresponde a. E vê só. Isso daqui ele está perguntando a quantidade de possibilidade de a gente reescrever essa palavra software, desde que a gente possa flexibilizar, né, essas letras, mas essas letras FTW elas têm que ficar juntas. Então, vê só. Vamos tentar escrever isso aqui da seguinte maneira. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente tem 8 letras. O segundo passo que a gente tem que verificar é se essas letras se repetem. Veja que essas letras são todas diferentes. Então, vamos colocar tracinho para cada letra. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, perceba aqui, ó, FTW tem que ficar o quê? Na mesma, elas têm que ficar juntas. Então, se a gente colocar ela aqui no início, ó, vê só, F, T, W, certo? Então, a gente pode colocar as demais letras em qualquer lugar. Por exemplo, vou até colocar aqui de outra cor. A gente pode colocar S, né, O, T, né, S, O, T, A e E, certo? Só que perceba que esse bloquinho aqui, ele tem que ficar junto. E perceba também que a gente pode flexibilizar esse bloquinho. Como assim? Vamos lá. Eu vou colocar esse bloquinho aqui, ó, no meio. Ó, F, T, W. Ou seja, a gente pode colocar, por exemplo, duas letras aqui no início e depois, ó, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 letras. Então, 1, 2, 3. Então, a gente pode reescrever agora as demais letras aqui, ó, S, O, T, A e E. Percebeu? Percebeu que esse bloco ele vai se flexibilizar como se fosse uma letra? Além disso, também a gente pode fazer o seguinte, ó. Devo até reescrever isso aqui, ó. Vou colocar assim, ó. OS. E essas letras aqui de dentro, elas também podem mudar de posição, desde que elas fiquem juntas. Ou seja, T, W, F. Aí vai ficar o quê? A, T, E. Percebeu que eu mexi também na posição dessas demais letras, além das letras que vão ficar juntas, né? Então, o que vai acontecer aqui? Vai acontecer que a gente tem que fazer o seguinte. A gente vai contar quantos quantas letras tem junto com esse bloco, ou seja, tem 1, 2, 3, 4, 5, mais esse bloco aqui que completa 6. Então, a gente vai fazer a permutação deles, porém, essas 3 letras aqui, elas também vão permutar. Então, como vai ser nossa possibilidades, nossa quantidade de anagramas? Será o quê? 6 fatorial, já que esse bloco ele vai permutar junto com as demais letras. Porém, o que vai acontecer também? Essas letras aqui de dentro, elas também vão permutar. Então, se elas vão permutar, a gente faz o quê? 3 fatorial com elas. Então, é 6 fatorial e 3 fatorial. 3 fatorial. Então, 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E 3 fatorial é 3 vezes 2. Veja que essa multiplicação 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 é 720. Vezes 3 vezes 2, que é 6. Então, se a gente multiplicar isso aqui, ó, 6 vezes 0 dá 0. 6 vezes 2 dá 12, vai 1. 6 vezes 7 dá 42 e 1 dá 43, ou seja, dá 4.320. Se a gente olhar as alternativas, encontramos letra E, o nosso gabarito. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal para você aprender matemática resolvendo questões. Então é isso, vejo você aí no próximo vídeo. Um forte abraço.